Boa noite. Boa noite. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. É o costume, irmãos, é o costume. Bom dia, graça e paz. É sempre uma alegria ter a oportunidade e o privilégio de estar pregando a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Érico pelo convite. É uma honra, mas também é uma grande responsabilidade pregar a palavra de Deus e falar. Hoje é um culto, é um sermão temático, falar sobre a palavra de Deus. Então, e o pastor dando os avisos aqui, depois de dar os avisos, falando a respeito da palavra de Deus, testificando que o texto base, pastor, da mensagem é Josué capítulo 1, amém? Bom, eu convido os irmãos a se porem de pé, abrir a Bíblia em Josué capítulo 1, a gente vai falar aí hoje o culto da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, a gente vai ver a definição como que a gente pode definir a palavra de Deus, definir a Bíblia, qual é o assunto da palavra de Deus, do que a palavra de Deus ela trata, no seu cerne, na sua base, o assunto principal da palavra de Deus, a formação, como é que a palavra de Deus ela foi formada, foi gerada para a humanidade, como é que Deus formou a palavra de Deus, qual é a natureza da palavra de Deus, o que tem em comum entre a palavra de Deus e o Senhor Jesus, a gente vai ver que tem algo em comum entre o Senhor Jesus e a palavra, a gente vai ver a inerrância e a completude da palavra de Deus, porque esse livro que vocês têm na mão de vocês, às vezes até no celular, não importa, irmãos, ela é completa para a humanidade. Então vamos ler, irmãos, Josué capítulo 1, a gente vai ler do 1 até o 9, diz assim o texto: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto, prepara-se agora. O que é para fazer? Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo o lugar em que pisarem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não se canse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, meu Deus, e agora ela vai ser pregada, Pai. A simples leitura da Tua palavra, Pai, ela é suficiente, Senhor, meu Deus, para encher o nosso coração de fé, Senhor, meu Deus, de temor do Senhor, de amor, Pai, de reverência, Pai, de adoração a Ti, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, meu Deus. Espírito Santo de Deus, tome, Senhor, meu Deus, os meus lábios, fale através de mim, Pai. Te peço em nome de Jesus, venha estar abrindo os olhos do nosso entendimento para compreender a
tua palavra, Pai, a palavra é do Senhor, foi o Senhor que nos deu, Pai, que esta mensagem, Senhor meu Deus, não venha de mim, mas venha do trono da tua glória, Pai. Abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos, é o que eu te peço, e já te agradeço na autoridade do nome de Jesus, que toda a igreja diga, amém, irmãos. Podem assentar, a gente hoje vai falar aí da palavra de Deus, a gente que comemora no segundo domingo de dezembro. A palavra de Deus, no meio protestante, é comemorada no segundo domingo de dezembro. No meio da igreja romana, os católicos, eles comemoram no dia 30 de setembro. Por quê? Por que tem essa diferença entre católicos e evangélicos? A única regra de fé e prática nossa é a palavra de Deus, é a Bíblia. Já os católicos, eles têm outras fontes de autoridade, como a tradição, então eles comemoram diferente, tá? E a gente comemora sempre no segundo domingo de dezembro, irmãos. E a gente viu aqui nesse texto, a gente acabou de ler esse texto aqui, e pela simples leitura do parte do capítulo 1, a gente viu que o povo de Israel, ele estava acampado às margens do rio Jordão. No meio estava o rio Jordão e do outro lado estava Canaã. Estava a terra prometida que o Senhor prometeu a dar os filhos de Israel. Irmãos, pelos olhos naturais, o único obstáculo que tinha entre Israel e a terra prometida era o Jordão. Era o que o povo de Israel estava enxergando. Eles olhavam, a terra prometida está lá, mas no meio tem um Jordão. Mas, irmãos, a gente sabe pela leitura do texto, o texto de Josué já foi pregado diversas vezes aqui na igreja, e você também, irmãos. Aqui é uma igreja que lê a Bíblia, amém? Aqui é uma igreja que lê, vocês conhecem o texto, a gente sabe que para Deus, irmãos, não tem Jordão. Para Deus não existe obstáculo, irmãos. O obstáculo era para o povo. Porém, pela simples leitura, a gente vê que tinha um obstáculo para o povo e não era o Jordão. Porque Deus é o Deus de Israel. O obstáculo para o povo não entrar na terra prometida era ele não observar essa lei. Não observar essa lei, não se preparar, não ter fé. Tanto é que a palavra de Deus diz que ele manda o povo ter fé, seja forte, seja muito corajoso, tenha fé, tenha confiança. Porque é Deus que estava falando. O único obstáculo, irmãos, a única coisa que atrapalha o crente de atravessar os Jordões da vida, irmãos, os Jordões dos obstáculos da vida, e tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus é a desobediência, irmãos. O Senhor, ele está do outro lado. O povo de Israel iria atravessar, e o Senhor, irmãos, nós também vamos atravessar, irmãos. O Senhor, ele está do outro lado aguardando a gente, na Canaã celestial, e ele vai, irmãos, obedecendo essa palavra, você vai ter relacionamento com o Senhor, você vai ter uma vida cristã, perseverante, próspera no Senhor, para que venhamos a atravessar os Jordões da vida, irmãos. E como tem Jordão, e como tem inimigo do outro lado, a gente lê pela palavra de Deus, o povo de Israel, ele entrou em Canaã e tinha que enfrentar os cananeus. Tinha obstáculos, irmãos, assim como tem na nossa vida, assim, irmãos. E o povo de Israel, a gente sabe pela leitura, que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, irmãos. Mas eu pergunto para vocês, o Mar Vermelho não, o Rio Jordão, o Mar Vermelho também foi aberto. O Senhor é Deus poderoso para abrir o Mar Vermelho e também o Rio Jordão. O que era, irmãos? O Rio Jordão, diante do Mar Vermelho, muito maior, e o Senhor abriu os dois, e o povo atravessou, irmãos. Mas o povo, irmãos, já até dei spoiler aqui, o povo atravessou a nado aquele rio. Naquele povo ali tinha pessoas, idosos, mulheres, crianças, mulheres com crianças de colo, os animais. Tinha carga, as tendas, eles moravam em tendas e tinham que atravessar. Eles atravessaram a nado. Como é que foi a travessia do mar, do rio? O rio, ele se abriu. O Deus fez com que o rio se abrisse, irmãos. Deus, o instrumento que Deus usa, irmãos, o instrumento que Deus usa na minha
e na sua vida, para Ele fazer um milagre, para você ver todos os dias da sua vida, o sobrenatural de Deus é a fé e a obediência. A obediência a essa palavra, irmãos. Obedecendo essa palavra, vivendo essa palavra. Põe o versículo 7 para mim. Vivendo e obedecendo essa palavra, irmãos, você vai ver o sobrenatural agindo na sua vida. Você vai ver o Senhor, Ele se manifestar. Você se relacionar com o Senhor e ter revelação a cada dia, revelação progressiva do Senhor na sua vida. Você vai ver o sobrenatural do Senhor na sua vida, na sua família, na sua vida secular, na sua vida profissional. Olha o versículo que tem que fazer. Fale dessa palavra, porque o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. A sua palavra, ela é maravilhosa, e é nessa ordem. Viva, não se desvie dela e fale dela, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, olha o que tem que fazer, medita nele de dia e de noite, é com uma constância. A vida cristã, irmãos, requer constância, perseverança, irmãos, e cada dia mais que passa, o Senhor vai estar se revelando na sua vida, irmãos. E tu acha que foi fácil, irmãos? Mesmo Deus abrindo o Rio Jordão para o povo passar, mesmo o Senhor abrindo o Rio Jordão para o povo passar, não era fácil. Imagina, irmãos, os dados, abre para mim em Josué capítulo 4, verso 13, 4:13, olha o que diz o texto, irmãos. O texto diz que mais de 40 mil homens, uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha nas campinas de Jericó. 40 mil homens. Fora que atravessaram o Rio Jordão, mulheres e crianças. Você coloca aí mais de 120 mil pessoas. Mulheres, crianças. 40 mil homens eram em idade de guerra. Você conta aí para baixo, menos de 20 anos para baixo. Não está contado ali entre os 40, os idosos, as mulheres, as crianças, não estão, para mais de 120 mil, você acha que era fácil atravessar? Mesmo Deus abrindo o Jordão, não seria fácil, atravessar com animais, atravessar com carga. Irmãos, a vida cristã, ela é fácil? A vida cristã não é fácil, irmãos. O Senhor, a vida não é um morango, como volta e meia eu escuto. A vida não é um arco-íris. A vida não é fácil, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele prometeu também que não seria fácil. Abre em João 16, 33. Olha o que diz o texto, irmãos. João: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos prometeu a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. A paz, irmãos, do Senhor, se você entregou a sua vida para Jesus, você tem a paz de Deus. No mundo, vocês passam por aflições. Até o ímpio, lá fora, ele passa por aflição, o crente também passa por luta. O crente também tem que atravessar Jordão, tem que atravessar Mar Vermelho, tem que enfrentar os inimigos, irmãos. Aquele povo lá, os cananeus, eles tipificam Satanás e os demônios. O crente, ele tem guerra espiritual. Se tem alguém que tem batalha espiritual, é o crente. Porque o mundo, irmãos, infelizmente, eles são deles. Mas nós somos servos do Senhor. Nós glorificamos ao nosso Deus. No mundo vocês passam por aflição. Mas, olha aqui, outra promessa que Ele nos dá, Ele nos capacita a dar ânimo. Mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, irmãos. E com Cristo Jesus, irmãos, todos nós também podemos vencer. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, irmãos. Então, eles tinham essa batalha, irmãos. A palavra de Deus, lá em Oséias 4, versículo 6, diz lá que o meu povo, ele perece porque lhe falta o quê? É necessário meditar nessa palavra dia e noite, para que o Senhor nos capacite com conhecimento da sua palavra, para que venhamos a viver a sua palavra. E isso, irmãos, é gradual. A palavra de Deus diz lá em Oséias 4, 6, 3, conheçamos e
prossigamos em conhecer ao Senhor. É um processo, irmãos. E muitas das vezes nós vamos passar por lutas, por aflições, mas Deus, Ele garante, irmãos. Ele abre o Jordão, irmãos, para o povo, para o seu povo passar. E Ele diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra uma igreja que medita na sua palavra dia e noite, não se desvia da sua palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, irmãos. Então é necessário a gente meditar nesta palavra. E o que é, irmãos, a Bíblia? O que é essa palavra aqui, irmãos? A Bíblia, ela é a revelação escrita da vontade de Deus para toda a humanidade. Não é só para a igreja, é para toda a humanidade, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, nós temos a guarda, a posse e a responsabilidade dada por Deus para pregar, para falar dessa palavra, comunicar ao mundo que há um Redentor, que há um Salvador, que há esperança, que há um amanhã, que há uma herança maravilhosa guardada para cada um de nós, que o Senhor veio resgatar aquele que se perdeu, e nós temos essa responsabilidade, nós temos a guarda, irmãos. Olha o que diz o texto, em 1 Timóteo 2,4, a palavra de Deus é a vontade de Deus escrita para toda a humanidade. 1 Timóteo 2,4, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da Deus, quer que todos sejam salvos. A salvação, irmãos, o sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso que se todas as pessoas do planeta agora passassem a crescem no Senhor Jesus, todas seriam salvas, todos os crentes do passado, do presente, e se todos do futuro, que ainda vão nem nascerem, crerem, todos seriam salvos, mas infelizmente, irmãos, a salvação é só para aqueles que creem, irmãos. Por isso é necessário nós comunicar esta palavra, para que a salvação que hoje eu e você desfrutamos, irmãos, o mundo também possa desfrutar dessa salvação maravilhosa que o Senhor Jesus veio trazer na cruz do Calvário para mim e para você, na sua morte vicária, na sua morte substitutiva, irmãos. Até que Cristo, irmãos, seja formado em cada um de nós, irmãos, nós temos que pregar esta palavra aqui como diz lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que tem aqui na carne, irmãos, vivamos pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por nós, irmãos, até que Cristo seja formado, irmãos. E qual que é o assunto? Qual que é o assunto da palavra de Deus, irmãos? A gente começa aqui abrindo em Gênesis, a gente vai ver a origem. A palavra Gênesis significa no início, lá no hebraico, Bereshit, significa no início. E é o início de todas as coisas, o início do universo, o início do planeta Terra, da fauna, o início da flora, o início do homem, a origem, irmãos. Mas também é a origem, irmãos, do pecado. Você abre lá em Gênesis, você vê a origem do pecado e como essa maldição, irmãos, separou o ser humano de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, que lá no início só existia um pecado. Lá no Éden era um pecado. Qual que era o pecado? Não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o homem foi lá e desobedeceu e comeu daquele fruto. Aí sabe o que aconteceu? Começou a abundar pecado. Começou morte, inveja, fofoca, mentira, promiscuidade. O pecado começou a abundar. De um veio vários pecados, irmãos. Só que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele tinha um plano
plano para redimir esse homem que pecou. A palavra de Deus, irmão, o cerne da palavra de Deus é a história da redenção. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada, irmãos. E vem contar como o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Irmãos, estava aqui no nosso meio, irmãos, e ele veio morrer por mim e por você. É a Bíblia, o assunto da Bíblia é a história da redenção. E Jesus Cristo, do início ao fim, toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para o nosso Redentor. Desde aquele animalzinho que morreu lá no Éden. Lembra que o Moisés, Adão e Eva, eles se apresentaram a Deus com vestes de figueira, e o Senhor olha para eles: desse jeito vocês querem se apresentar a mim? Não é do seu jeito. Do seu jeito não, é do meu jeito, irmãos. Você quer conhecer a vontade de Deus, irmãos? É do jeito do Senhor. O jeito do Senhor você vai encontrar na palavra de Deus. É aqui que a gente vê, não é do nosso jeito, não é do meu jeito, porque do meu jeito, irmãos, eu vou criar religião. O mundo está cheio de religiosidade, porque o mundo ele cria do seu jeito, ou na maioria das vezes, inspirada pelo inimigo, inspirada por Satanás. Mas se você quiser se relacionar com o Senhor, é o jeito do Senhor, a gente tem que vir aqui na palavra. E o que o Senhor falou? Matou lá um animal que cobriu eles, irmãos. E Jesus Cristo, irmãos, ele morreu. E ele cobriu, irmãos, todo o nosso pecado, irmãos. Hoje a gente tem paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus, porque Ele cobriu todos os nossos pecados na cruz, pelo sacrifício da cruz do Calvário, irmãos. E Ele venceu a morte, porque ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou, e Ele vive e Ele reina sobre a nossa vida, irmãos. E onde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus na minha e na sua vida. Romanos 5:20, lá como é o texto citado, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Palavra de Deus, o assunto principal é a redenção. Toda a Bíblia, irmãos, ela converge para a pessoa e a obra de Jesus Cristo, de Gênesis até Apocalipse, irmãos. E o assunto a gente já viu, e os escritos, irmãos. A Bíblia, ela possui 66 livros. Ela foi escrita durante um período de 1.600 anos. Isso é, Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Ele foi o primeiro que começou a escrever a Bíblia, inspirada pelo Senhor. O Senhor inspirou o sopro do Senhor. E Moisés começou a escrever. Os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Senhor. Lá no deserto, Moisés foi instrumento do Senhor para tirar Israel lá do Egito, foi para o deserto, ali na fronteira entre a África e a Ásia, deserto do Sinai, e lá ele começou a escrever o Gênesis, muito provavelmente o livro de Jó, e o Pentateuco todo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, de Gênesis, com Moisés lá no deserto, até João, lá na ilha de Patmos, um período de 1.600 anos, irmãos. Você vê, irmãos, que a palavra de Deus, ela é progressiva. O Senhor, ele poderia ter dado essa palavra de uma vez só a Moisés. Moisés, eu vou ditar toda a revelação escrita para a humanidade. Anota aí, ó. Podia ter dado, irmãos. Mas assim como na nossa vida, para a humanidade é igualzinho, irmãos, para a humanidade. Deus foi se revelando progressivamente, irmãos. O crente, irmãos, que você é hoje, você pode ter certeza que você perseverar nos caminhos do Senhor, amanhã você vai ser um crente muito melhor, porque o Espírito Santo é com você, te capacitando, te auxiliando, irmãos. Basta você fechar os seus olhos e você se ver, irmãos, o crente que você era no ano passado, ano retrasado, hoje você tem certeza, no Senhor você é um crente muito melhor, irmãos, porque Ele caminha conosco, e Ele, irmãos, Ele está dentro de nós, irmãos. E uma outra curiosidade, que Moisés, ele começou a receber a revelação do Senhor lá no deserto. Deserto é um lugar legal de estar?
lugar maneiro, lugar bom, né? Na praia, água de coco. E lá na ilha de Pátimos, João estava como? João estava exilado por causa do testemunho da palavra de Deus. O imperador na época de João era Domiciano, ele odiava os crentes, ele odiava João, mandou prender João. João também, de Gênesis, lá no deserto, até Apocalipse lá na ilha de Pátimos, irmãos. Irmãos, você vê que o crente que busca o Senhor, que tem fé, que tem perseverança, não há circunstância contrária para Deus se revelar na sua vida. Você pode estar vivendo o deserto que for, você, fiel ao Senhor, o Senhor fala com você, Ele te ama, irmãos. Irmãos, e assim como Moisés recebeu a revelação da palavra de Deus, e o povo saiu do deserto, João também, sabe o que aconteceu? O que a história diz de João? Domiciano morreu, entrou um imperador chamado Nerva, e Nerva deu anistia para os presos políticos. João foi solto, irmãos. Assim como o Senhor, a história está nas mãos do Senhor, irmãos. A tua história, meus irmãos, está na mão do Senhor. Não há prisão, não há deserto que possa deter o poder de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida. E durante 1.600 anos de Gênesis, lá no deserto, até chegar em Apocalipse, Deus foi dando a revelação da sua palavra, irmãos. Não há circunstância adversa para Deus se revelar para você. E os autores, irmãos, os autores da Bíblia, a palavra de Deus, se você for contar, você vai ver que é aproximadamente 40 autores. Isso é, 40 autores diferentes, irmãos, durante não tinha como ser uma pessoa só, né? Ninguém vive 1.600 anos. Então, durante 1.600 anos, 40 autores, o Senhor foi entregando. E você vê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, irmãos. Por quê? 40 autores, irmãos, pessoas totalmente diferentes. Você vê pessoas simples como Pedro. Qual que é a profissão de Pedro? Pescador. João também era pescador. Judas e Tiago, irmãos do Senhor, provavelmente tinham a mesma profissão do pai, era carpinteiro. Muito provavelmente. Lucas era o quê? Lucas, médico. Moisés, o primeiro a começar a escrever a palavra de Deus, ele foi príncipe lá no Egito. Depois, no deserto, ele foi legislador do Senhor. Amós, boiadeiro, agricultor. Jeremias, profeta. Neemias, estadista, foi governador. Daniel, outro estadista, irmão, pessoas simples do povo, mas também pessoas eruditas. Paulo, um grande erudito, conhecia letras, falava hebraico, grego, latim. Paulo circulava por todo o mundo romano, irmãos. Você vê Deus usando pessoas simples e pessoas eruditas, irmãos. Irmãos, não importa a sua classe social. Não importa, irmãos, quanto você tem na conta. Não importa. O currículo do mundo não importa para Deus, irmãos. O currículo para você ser usado, para você ser servo do Senhor, para você ser usado, instrumento do Senhor. O currículo é você ter o coração no altar, o coração na obra do Senhor, servir ao Senhor. Se você ama ao Senhor, se você é um crente piedoso, você é um potencial nas mãos de Deus para ser usado, irmãos. Os seus lábios para pregar a palavra, as suas mãos para fazer a obra, os seus pés para andar no caminho do Senhor, e você ser uma bênção, assim como o Senhor falou para Abraão, ser tu uma bênção. E é isso que o Senhor, Ele nos prepara, nos capacita. Ele quer formar Cristo em nós a cada dia, para que venhamos a desenvolver o caráter de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo na nossa vida. Então, irmãos, a gente vê aí a revelação progressiva e pessoas diferentes que escreveram no livro físico. Mas o autor dessa palavra aqui, que Deus usou homens,
mas o autor é o Espírito Santo de Deus. Foi ele que soprou essa palavra nesses 40 autores que foram escrevendo a revelação escrita de Deus para mim e para a sua vida, irmãos, para toda a humanidade, para que venhamos a pregar e falar dela, irmãos. Irmãos, se tem algo para a gente se gloriar, irmãos, se tem algo para nós a gente se gloriar nessa vida, é de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Olha o que diz Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o quê? Quem é que está falando? É o Senhor, que é a palavra de Deus nas mãos, na pena de quem? De Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua, nem o rico na sua riqueza. 24, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, irmãos. Se tem algo para o crente se gloriar, irmãos, é em conhecer o Senhor, em buscar a face do Senhor, em viver esta palavra e falar dela, é algo maravilhoso. E só um autor na palavra de Deus, irmãos. Abre em 1 Timóteo 3,15, do 15 ao 17, olha aqui que diz o texto, irmãos. 2 Timóteo 3, olha que interessante, irmãos. Muito provavelmente é um texto que os irmãos já conhecem de cor, e que desde a infância, Paulo falando para Timóteo, e que desde a infância, você, Timóteo, conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quando você abre esse livro aqui e lê, e medita nesse livro, é Deus falando, o próprio Deus, irmão. É o único livro, irmãos, na terra, que você lê na presença do autor. Você abre e o autor está falando que ele está presente, irmão, falando com você. É o único livro. Só se você escrever um livro para você mesmo. Mas é um livro que você lê. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17, a fim de que o servo de Deus, irmãos, o maior currículo, irmãos, no reino de Deus, o maior não é aquele que serve. Desculpa, no reino dos homens, o maior é aquele que serve. Desculpa, estou nervoso, irmão. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Aí fora no mundo, é aquele que é servido. No reino de Deus é diferente. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Toda boa obra do Senhor, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e toda ela foi dada pelo Altíssimo, foi dada pelo Senhor, irmãos. Essa palavra aqui, ela pertence a Jesus Cristo, porque o Espírito dele inspirou esta palavra, irmãos. E os apóstolos, irmãos, eles sabiam, olha que interessante, quando eles estavam escrevendo, eles sabiam que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Vocês escreverem? Abre aí, em 1 Tessalonicenses 2,13. O apóstolo Paulo sabia. Ele tinha consciência de aquilo, olha a responsabilidade, irmãos. Ele tinha consciência de que o que ele estava colocando no pergaminho lá era a palavra de Deus. Temos mais ainda uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra de Deus, de nós ouviram, que é de, ele está dizendo, irmãos, ele está escrevendo para eles, Paulo está escrevendo para os Tessalonicenses, dizendo que a palavra que ele está escrevendo é de Deus. Vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem, irmãos. Olha outro texto, irmãos, como eles tinham consciência de que aquilo que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 2, 12.
E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem para que conheçamos e que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso aqui eu falei de Paulo. Olha Pedro, irmão, 2 de Pedro 3, 15 e 16. Olha aqui o que o apóstolo Pedro diz. 2 de Pedro 3, 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras. O apóstolo Pedro está escrevendo para esses irmãos aqui em Cristo, a gente está estudando Pedro na IBD, ele está comparando os escritos do apóstolo Paulo às demais Escrituras, para a própria destruição deles. Eles deturpam para a própria destruição. Você vê como é que eles tinham a consciência de que eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Olha o que diz o Senhor Jesus, irmãos. João 16, verso 13. João 16, verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciar a vocês as coisas que estão para acontecer. O Senhor Jesus, ele está falando aqui para os 12, para os apóstolos, que mais tarde iriam escrever todo o Novo Testamento, irmãos. O Senhor Jesus colocando essa responsabilidade nos apóstolos, e essa palavra que a gente está ouvindo hoje, irmãos, é a palavra de Deus, irmãos. Olha aqui que o apóstolo João, irmãos, 1 João 1, do 1 ao 3, 1 João 1, do 1 ao 3, eu gosto desse texto. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Isso. O que era desde o princípio, olha o que o apóstolo João está falando, hein? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos, apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês. E a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai ou com seu Filho. Olha o que o João está falando, irmãos. O que ele está colocando aqui no papel, no pergaminho, irmãos, era algo que ele viu, ele ouviu, ele tocou, irmãos. Ele estava na ceia com o Senhor Jesus, ele andou 3 anos e meio, irmãos. Esse homem aqui, João, ele tem autoridade para falar, ele pode testificar de Cristo. Você pode ter certeza que toda palavra, irmãos, toda palavra é inspirada pelo Senhor Jesus, toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo, irmãos. E qual que é a comparação que a gente pode fazer entre a Bíblia e o Senhor Jesus? Abre comigo em 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Olha que interessante, irmãos. Irmãos, assim como a gente sabe, por diversas pregações aqui, que o Senhor Jesus é plenamente Deus, mas também é plenamente humano, plenamente homem, 100% Deus, 100% homem, completamente Deus, completamente homem. Essa palavra aqui, irmãos, ela é humana, mas ela também é divina. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana, numa linguagem, irmãos, que eu e você possamos entender, possamos compreender. A palavra de Deus, ela é divina e é humana. Olha o que diz. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Irmãos, uma regra de interpretação é que a Bíblia, ela interpreta-se a si mesmo. Num texto que você está lendo e não compreendeu,
Em outros textos, ela vai explicar aquele texto. E o Espírito Santo de Deus nos auxilia a entender a sua palavra, aquilo que o Senhor quer comunicar, quer falar conosco. Então, a palavra de Deus, ela não é de interpretação pessoal. Verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nunca por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus. Homens falaram da parte de Deus, elemento humano. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo elemento divino, essa palavra aqui. Assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é humana e ela também é divina, irmãos. Tenhamos, irmãos, reverência pela palavra de Deus. O livro, irmão, não é para a gente idolatrar o livro. Esse livro aqui, a Inquisição, queimou vários. No ano 313, Diocleciano, imperador Diocleciano, queimou vários. Mas o Senhor, Ele sempre guarda o remanescente. Ele está no controle da história. O imperador que veio depois, Diocleciano morreu, entrou Constantino, irmãos. E ele colocou o cristiano, ele deu liberdade de culto aos cristãos no Edito de Milão, no ano de 313. Então, parou-se de perseguir os cristãos e queimarem Bíblia. E o Senhor guardou o seu remanescente. O conteúdo, irmãos, da palavra de Deus, o conteúdo que a gente tem que guardar no nosso coração. O livro, irmãos, a gente vai ser arrebatado, vai ficar várias Bíblias aí, irmãos. Mas o conteúdo, a palavra de Deus, ela é o conteúdo que a gente tem que guardar, viver, praticar, pregar, irmãos. Bíblia, às vezes, a gente viu aqui, né, tinha a Bíblia triste, tinha a Bíblia rasgada, a gente compra outra. Há pouco tempo eu comprei essa aqui. Glória a Deus, irmãos. E a palavra, que venhamos a ler, estudar essa palavra com reverência, com carinho, com amor, irmãos, até para a gente poder transmitir, ter reverência, não idolatria pelo livro, mas amar, irmãos, amar a palavra, amar o conteúdo da Escritura Sagrada, irmãos. Então a palavra de Deus, ela é, assim como o Senhor Jesus, ela é humana e divina, e ela é completa, irmãos. Irmãos, o livro que você tem aí na mão de vocês, ela é completa, irmãos. É uma heresia acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. É uma heresia, é pecado gravíssimo retirar alguma coisa da palavra de Deus. E outra heresia também é substituir, trocar palavras que são escritas, elementos que são escritos na palavra de Deus, substituir por outro, a bel prazer, a título de fundamentar uma doutrina, irmãos. E tem muitos aí fora querendo e fazendo isso, irmãos. Já ouvi até pregador, irmãos, infelizmente, falar em modificar a palavra de Deus, dizer que ela precisa ser revisada. O que é revisto é a tradução. A tradução das Escrituras, a língua não é morta, o português é uma língua viva. Então, quando a gente aprende uma palavra nova, entra uma palavra nova, a tradução da palavra de Deus, ela é revisada. Mas o conteúdo, ela tem que permanecer o mesmo, irmão. Não pode ser alterada. Olha o que diz, né, irmãos, Deuteronômio 4, versículo 2. Deuteronômio 4, irmãos, em relação a esse texto, tem vários, tá? Que não pode acrescentar, retirar ou substituir nada da palavra de Deus, porque é um pecado para a morte. Deuteronômio 4, 2. Tem Apocalipse também, ó. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, não é para acrescentar e nem para diminuir, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Apocalipse. Olha o que o Senhor fala em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Olha o que diz, irmão. Olha como é que é sério, irmãos. Como a gente tem que ter respeito e reverência. E assim como eu disse no início, irmãos, a igreja, ela tem a guarda. A posse e a guarda é a responsabilidade de pregar. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste. Vocês já leram o flagelo do livro de Apocalipse? Vocês já leram os flagelos do livro de Êxodo, da palavra de Deus, irmãos? Eu lhes acrescentarei. E se alguém tirar
A lei era acrescentar. E se alguém, 19, e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, imagina ter o nome apagado do livro da vida, porque não está manuseando a Bíblia. O crente, ele manuseia a Bíblia, mas o herege, ele manipula o conteúdo da palavra de Deus, heresia, trazendo heresia de perdição, tentando desviar o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor do caminho. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor levanta homens e mulheres cheias do Espírito Santo para guardar, para amar, para a gente, irmãos, exaltar a palavra de Deus, irmãos. O Senhor Jesus é a própria palavra de Deus viva, que se fez carne e veio habitar entre nós. Tem Isaías 40, versículo 8, tem vários outros textos que a gente poderia citar, irmãos. Tem Eclesiastes também, Provérbios, que cita que a gente não pode substituir, acrescentar e nem diminuir nada da palavra de Deus, irmãos. Irmãos, e como é que eu sei que o profeta está profetizando? De acordo com a palavra. A gente lê, a gente estuda, a gente examina. O Senhor Jesus, ele falou assim, olha o que o Senhor Jesus falou, em João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Toda a palavra de Deus, vocês examinem as Escrituras, irmãos, é uma ordem que o Senhor Jesus deu. É para examinar, irmãos. Irmãos, você pode ter certeza que a palavra que está aí na sua mão, ela é a verdade, irmãos. Sabe por quê? O Senhor Jesus mandou examinar. E uma verdade que ela não suporta o crivo do exame, é porque ela não é, mas a tua palavra, a palavra de Deus, ela suporta o crivo do exame. Você pode examinar a tua Bíblia, irmãos. Faça a pergunta para o teu professor de escola dominical, para o pastor. Examine a sua palavra, irmãos. Aqui, ele falou aqui, julgais ter nela a vida eterna. Olha que tesouro, irmãos, tem nessa palavra. Julgais ter nela a vida eterna, e elas testificam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu sei, irmãos, que a palavra na boca do profeta, ela está de acordo com a palavra de Deus? Abre em 1 Coríntios 14:3. A palavra, ela cumpre algumas funções. A palavra proclamativa, que é a Bíblia, mas também a palavra preventiva, preditiva. Olha o que ela diz. Mas o que profetiza, fala para as pessoas edificando, exortando e consolando. Então ela vai edificar. Você ouve a palavra de Deus, ela te edifica, irmãos? Você sente ela sendo edificado, fortalecido? Ela também exorta, ela corrige. Muitas das vezes a gente ouve uma palavra e dói. Mas por quê? Porque tem que corrigir, o Senhor quer nos corrigir, para que a gente não venha se desviar. E o Senhor, Ele quer corrigir a nossa rota, para que venhamos, irmãos, atravessar o Jordão e encontrar com Ele lá do outro lado. Na Canaã celestial, Ele nos exorta, mas Ele também nos consola, irmãos. O profeta, quando ele está profetizando a palavra de Deus, ela cumpre essas três funções: edifica, exorta e consola. E o profeta também, que está, profecia preditiva, o pastor Érico provou, isso aqui agora no culto, ela consola, edifica, né, pastor? Edifica o profeta que está predizendo, irmãos, na profecia preditiva da palavra de Deus. Como é maravilhoso, irmãos. Uma outra função, irmãos. Você quer saber, irmãos, se a profecia é um falso profeta que está profetizando? Abre em Deuteronômio 18:22. A Bíblia, ela nos dá todo o caminho, ela nos dá toda a orientação e instrução. Olha aqui, você quer saber se a profecia é de Deus ou não? Olha só, saibam que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele, não tenham temor
dele, irmãos. A palavra de Deus, quando a palavra é de Deus, ela se cumpre. Irmãos, todas as profecias da Bíblia em relação a Jesus Cristo, elas se cumpriam. Essa palavra aqui, ela é inerrante. Todos os fatos históricos, os historiadores, os arqueólogos, irmãos, eles já tentaram, irmãos, examinar nessa Bíblia de cabo a rabo, irmãos. Eles não encontraram até hoje nenhum erro. Tudo, quando eles falam, apontam alguma coisa, é uma falácia. Mas a história, ela vem comprovando a veracidade da inerrância. Todas as profecias a respeito de Jesus Cristo, da vinda do Senhor, se cumpriram. E todas as profecias do retorno do nosso Senhor e Salvador, elas vêm se cumprindo, irmãos. Basta você abrir o jornal, irmãos, e comparar com a palavra de Deus, está tudo se cumprindo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, irmãos. Irmãos, e tem mais, irmãos. Tem como, isso aqui é muito sério. Tem como o profeta profetizar, a palavra se cumprir, e mesmo assim, ele ser um falso profeta. Você quer ver na palavra de Deus isso? Abre em Deuteronômio capítulo 13. Abre em Deuteronômio capítulo 13, verso 1. A gente vai ler do 1 ao 3. Olha o que diz o texto. Irmãos, isso aqui é muito sério, hein? Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal, ou prodígio, vírgula, e se acontecer esse sinal ou prodígio, o sinal aconteceu, ele profetizou, e o sinal aconteceu, olha só o que ele diz, acontecer esse sinal ou prodígio, de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram. Não deem ouvidos às palavras deste profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo você à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Então, irmão, o profeta, ele profetizou, aconteceu, mas mesmo assim ele é um falso profeta, irmão. Sabe por quê? Ele não carrega consigo essa doutrina aqui. Ele não fala de acordo com essa palavra. Ele está tentando, no texto, ele está tentando desviar o povo de Israel, o povo de Deus, para outros deuses, irmãos. E muitos, irmãos, tem muitas profecias por aí por fora. A pessoa joga carta, joga búzios, e muitas das vezes até acontece. Profetiza lá quem vai ser o campeão do mundo ano que vem. Profetiza lá que o Flamengo vai tomar uma goleada do PSG. Profetiza muitas coisas aí fora, irmãos. E algumas até acontecem. Eu lembro de uma época que todo ano matava o João Paulo II. Todo ano. Aí teve um ano que uma hora vai acontecer, né? Mas muitas das profecias, o avião vai cair. Irmãos, só é para a gente seguir aquele que prega e vive de acordo com a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele está, como diz o texto, ele está nos observando. Crente que só vai atrás de profecia, irmãos, não existe maior profecia do que a palavra de Deus. Essa é uma profecia proclamativa da palavra de Deus, irmãos. Não existe maior. Eu convido o Ministério de Louvor